A Guanaré apresenta Contraponto. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa Contraponto, aqui pelas ondas sonoras da sua rádio educativa Guanaré FM. Eu sou Augusto Neto e comigo está aqui o jornalista, mestre em comunicação, professor, repórter, apresentador, maratonista, Julimar Silva. Boa tarde. E Boa tarde ao pessoal de casa também. E nas horas vagas ele é ser humano, né? Também está comigo aqui o apresentador também, empresário, blogueiro, social influencer, Caio Mota. Boa tarde, Augusto, e boa tarde, pessoal de casa aí novamente. E a gente está recebendo aqui em nossos estúdios, a partir de agora, para uma entrevista muito bacana, enriquecedora, com certeza. Aqui o nosso secretário adjunto de turismo, Fernando Santos, um dos cabas mais viajados que eu conheço da minha vida. Já rodou esse país, esse mundo inteiro. Né? Obrigado, Dom Augusto. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. Boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bem. Estamos recebendo aqui também o historiador, político, escritor, poeta antropólogo, pesquisador. E agora é diretor do Instituto também? Diretor do Instituto. Há muitos anos nós somos da diretoria do Instituto. Muito bem. E nas horas vagas também ele é ser humano, tá bom? Meu amigo Edmilson Sanches, boa tarde. Boa tarde, Goto. Boa tarde, Jolimar. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, nosso social influencer, né? Como hoje. E mais uma vez retornando a Caxias, e quando venho à rádio eu sempre me recordo de que eu comecei em rádio, na Rádio Mearim de Caxias, por convite do diretor Antônio Bezerra de Araújo. Depois fomos diretores da Rádio Terra FM em Imperatriz, Maranhão, e fundamos a Associação de Imprensa e também o Sindicato de Jornalistas lá da região Tocantina, e fomos professores de jornalismo na universidade, e tudo isso é muito bom. Estava vendo que você foi até candidato a prefeito lá, é verdade? Eu fui 9 vezes, porque nós, jornalistas, sobretudo, criticamos muito os políticos e não damos o cara a tapa. Mas não entra, Fui né? o caxiense vereador concordo. mais votado, até porque a Imperatriz é filha, neta de Caxias, ou bisneta. O território, a Imperatriz está no território que antigamente pertencia a Caxias. Caxias era enorme. Era muito enorme. Tem um mapa, aliás, no Instituto Histórico Geográfico. Mostra tudo isso, que né? mostra isso, que divide lá, só poucas era Viana, Tuntum, Alcântara, São Luís, Caxias, muito poucos municípios que existiam. A gente vai já abordar o tema aí do Instituto Histórico, mas antes eu queria aproveitar a carona aqui, claro. Né, todo dia que a gente recebe aqui dois grandes ilustres convidados aqui, com um conteúdo tão bom aqui pra gente explorar, né? E eu queria começar aqui com o meu amigo Edmilson Sanches, que tem, para mim, eu acho que é uma das enciclopédias vivas. Vamos dizer assim. Rodrigo Banhman, né? O senhor Rodrigo também, verdade. Aqui, realmente, que eu merecem... costumo dizer que eu sei as coisas que o Rodrigo Banhman vivenciou. E toda vez que eu encontro o meu amigo Edmilson Sanches, inclusive o seu livro está lá em casa, eu tenho que lhe devolver, viu? Que é aquela enciclopédia de Imperatriz, não esqueci. Não caxiense que fez o maior livro e o mais citado livro de Imperatriz, que é a enciclopédia de Imperatriz. Tá guardadinho lá para lhe devolver, viu? Não, sem problema. Já absorvi bastante coisa dele, viu? Obrigado. Meu amigo Edmilson, seja bem-vindo mais uma vez a Caxias, apesar de ser filho daqui, não é isso? Rua da Galeana e da Palmeirinha. Pronto, filho de Caxias, mas hoje mora em Imperatriz, né? Já militou lá na política, já foi vereador, já foi candidato. Mais votado, por sinal. Vereador mais votado. Tem orgulho, né? Foi presidente, chegou a ser presidente da Câmara lá? Era para ser, mas aí as conjuminâncias... Puxaram o tapete do homem. Fizeram isso aqui com o atual prefeito Fábio Gentil, viu? Na época que ele era vereador também. Na época. Foi? Edmilson, vamos falar um pouquinho aqui sobre o contexto histórico da nossa cidade, porque eu gosto muito de conversar com você toda vez que eu tenho um prazer. Eu sempre saio com a cabeça recheada. Muito, é igual... Oxigenada. Eu causo normalmente certos sentimentos em mulheres. Em homens eu estou começando a descobrir agora. Pois saiba que você causa, mas não são os mesmos que você causa com as mulheres. Viu? Que é de raiva, né? Vai pra lá. Meu amigo Edmilson, queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre o contexto de Caxias. Você começou até falando aqui que Caxias
Imperatriz fazia parte de Caxias, né? A gente vai delineando aqui até a gente chegar no Instituto Histórico, né? Então vamos caminhar muito. Vamos, tem muito chão pela frente aí. Imperatriz, bem como várias cidades daqui até lá, pertenciam a Caxias, porque Caxias tinha uma extensão territorial gigantesca. Nesse início de divisão de territórios, qual foi a primeira cidade que se separou desse contexto de Caxias? Bom, vale lembrar que a nossa cidade, inclusive, é uma das sugestões, já que você disse aqui em off, mas terá coragem de dizê-lo também no microfone, vamos aqui cobrar do nosso prefeito. Uma das coisas que eu já sugeri no jornal Folha do Leste e em outros jornais que teve aqui, e é uma vergonha para Caxias, embora o uso exacerbado das tecnologias digitais, mas é uma vergonha para Caxias não ter um jornal escrito, pelo menos um, de permanência, fora do Zé Barros, de vez em quando, né, nosso amigo Zé Barros. Pra você ter ideia, o Japão... De vez em quando é ótimo, viu? O Japão, que lê até no Google Glass, naqueles óculos, e o Japão, todo tecnologizado, não dispensa jornal impresso. O Asahi Shimbun e o Myori Shimbun, sozinhos, só eles dois, e tem vários jornais em Tóquio, saem mais de 20 milhões de exemplares numa única manhã. E se somar todos os jornais dos 5.570 municípios brasileiros, não dá uma única tiragem de um único jornal de uma única manhã do Japão. Por quê? A ciência já descobriu que a leitura, e sobretudo a leitura em coisas impressas, estimula áreas do cérebro que facilitam, ajuda, maximiza, potencializa aquilo que nós chamamos de inteligência. Eu concordo. Sabe? Inclusive, as sinapses aumentam, né? Aumenta, olha. Aí você fica nas coisas. A França, metade da Alemanha e a Espanha estão abolindo, como já fez São Luís, a presença celular nas escolas. Não tem mesmo. Por quê? O jovem está escrevendo VDD, diminui a verdade botando VDD, diminui a beleza com VLZ, TMJ, estamos junto, quando está acabando, não está mais junto. Então, o que é que a pessoa faz? Quando o menino desse aí põe uma redação numa prova... Isso foi demonstrado agora no Enem, o tanto de redação que foi zerada. Justamente por causa disso. Porque escrever é botar para fora. Eu costumo dizer que escrever deveria ser escrito com X, porque X em latim significa para fora. Então, é ex-namorado, namorado já foi para fora. Por aí, exportar, botar para o lado de fora. Então, escrever é colocar para fora. Para poder escrever, você tem que ter primeiro colocado dentro. Ou seja, leitura, boa conversa, etc. O que é que a pessoa faz com os microsegundos, os milésimos de segundo, que ele economiza ao invés de escrever verdade, com 7 letras, bota 3 letras VDD. O que é que ele faz ali? Depois, então, o cérebro agradece se a pessoa escrever por completo, porque ela está estimulando áreas. O cérebro, ele tem uma lei do menor esforço, ele gosta de esforçar menos, porque ele ocupa 2% do peso do corpo, mas come 20% da água e do alimento que você coloca no seu corpo. Ele é uma máquina de consumir. Só que um detalhe, você está colocando aí que, embora ele funcione pela lei do mínimo esforço, o cérebro também, ele tem uma elasticidade, eu acho que é inimaginável de tamanho, uma plasticidade, porque quanto mais você estimula, quanto mais você estressa ele para ele funcionar na sua máxima potência, mais ele cresce na sua capacidade. Então, as conexões aumentam. São 86 bilhões de neurônios, que foi contado, inclusive, por uma brasileira, a Suzane Roufel, que veio para o Brasil por promessa do governo federal, dizendo que ela ia ter dinheiro junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque é uma das maiores especialistas neurocientistas do mundo, e ela voltou para os Estados Unidos, porque não deram o dinheiro. E ela foi a primeira pessoa no mundo a efetivamente contar a quantidade de neurônios no cérebro, e mudou de 100 bilhões para 86. O cérebro é tão potencializador que eu fiz uma pergunta: qual foi a primeira cidade que já foi para a gente passou para o jornal, chegamos aqui nos neurônios. Então, deixa eu voltar. Caxias deve ter começado e eu disse isso, e a coisa desviou exatamente por isso, porque eu sugeriria à Câmara Municipal, ao senhor prefeito, para encaminhar à Câmara, um projeto definindo uma data que desse a ancestralidade, que desse a anterioridade histórica para a nossa Caxias. Como é que Caxias, como cidade-mãe ou território-pai de vários municípios, é mais jovem oficialmente por datas comemorativas do que os municípios do qual ela é mãe? Como é que pode? Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai botar um áudio aqui do próprio desembargador Arthur Almada Lima, onde ele
ele evidencia uma coisa que eu acho que é inimaginável. Caxias não era considerado uma cidade histórica. Como é que pode? É só Alcântara e São Luís. Mas Exato. essas foram questões de desrespeito da população e de descuido de anteriores administrações. Caracterização do patrimônio. Nós temos uma lei que delimita o centro histórico de Caxias, mas nunca foi observado. Se você não observa, você não recebe o dinheiro que é dado para as cidades históricas. Mas bem, em 1612, os franceses chegaram lá em São Luís. Mandaram missões pela beirada, pelas margens dos rios. Pelo Pindaré, pelo Miarim, pelo Tocantins, e pelo Itapecuru, evidentemente. E no Itapecuru, eles pararam aqui em Caxias, e o início da civilização histórica, ou o início histórico da civilização caxiense, tem de ser demarcado, e o IBGE aceita, não impõe, não faz nenhuma observação, não tem nenhum direito de comentário nem de resposta, muito menos. Ele aceita. Se a Câmara ou a Prefeitura, enviando para a Câmara, disser que a data de fundação de Caxias digamos, pega um híbrido de 1º de agosto, por ser a questão da chamada adesão, na verdade, independência, e bota 1615, como está no livro que faz um apanhado dos azulejos históricos do Maranhão, um livro enorme, de cerca de 3 quilos de peso, onde na parte de Caxias ele atesta que a cidade começou por volta de 1615. Digamos que fosse 1615. Então o decreto-lei diria, fica considerado para efeito, para todos os efeitos, que a data de fundação de Caxias é 1º de agosto de 1615. Parágrafo único. Atribui-se a isso. Caxias teria, então, mais de 400 anos. Claro. Para justificar que, olha só, para responder diretamente a sua pergunta relacionada à Imperatriz. De Caxias, do território de Caxias, saiu Pastos Bons. Só a data que está na igreja de Pastos Bons, a primeira igreja, é mais antiga do que a data que Caxias comemora como sua grande data. Então, do território de Caxias saiu Pastos Bons, que era povoado Foi o primeiro. Foi o primeiro. De Pastos Bons saiu Grajaú. De Grajaú saiu Imperatriz. De Imperatriz saiu João Lisboa, saiu Cidelândia, senador Edson Lobão, governador Fiquene, aí saiu... Aí já são mais contemporâneos, né? Cidade mais contemporânea. Caxias ia até Itinga, na fronteira, no limite com o Pará. Então, assim, geralmente a gente se concentra mais na data da emancipação política, na data... Eu costumo dizer que o filho não nasce no dia que o pai ou a mãe registrou no cartório. Exatamente. Ele tem, além de nascer naquele dia de via luz, ele tem também 9 meses de antecedência. Aí, assim, a gente pode considerar, antes disso, nós tivemos aqui os jesuítas, mas antes dos jesuítas, nós tivemos mais gente aqui, entendeu? A cidade tem que considerar o trabalho de Gabriel Malagrida. Hoje eu tenho uns 3 livros. Gabriel Malagrida é, na verdade, o homem que fundou as bases de Caxias como referência cultural para Caxias, para o Maranhão e para todo o país. Porque ele criou, de pés descalços, ele criou os seminários onde se estudava cursos superiores para onde os fazendeiros da época mandavam. Aqui há José Neide Lua, que está fazendo um grande trabalho que envolve também o Malagrida. O Eiras era para receber esse seminário e ele trouxe para Caxias, porque percebeu que não dava certo ser em Oeiras. E Malagrida não é reconhecido, não é estudado, e teve uma morte difícil lá em Portugal, com denúncia da Inquisição da época, etc, etc. Não teve nada a ver com o Brasil, mas ele fez muita coisa por Caxias, que para Caxias precisa voltar. E isso é bem antes de 1700. É verdade. É muito contexto, muita né? Coisa. Pegando aqui ainda o contexto de Caxias, né, da nossa cidade de Caxias, a gente falava isso aqui nos bastidores, meu amigo Edmilson. Os grandes nomes que têm influência na história do país, os grandes nomes caxienses. Tá aí Gonçalves Dias, Teixeira Mendes, né, que a gente estava conversando agora há pouco. Na dramaturgia também a gente tem um grande nome, né? Birajara, começa o Gonçalves Dias, ele além é dramaturgo também, como Birajara Fidalgo e como Coelho Neto. Gonçalves Dias, a maior contribuição para o país que todo brasileiro sabe é ser o autor da maior do poema que é citado e reconhecido por todos mundialmente, né? Que é a Canção do Exílio. Eu mesmo estou fazendo um livro chamado A Canção do Brasil, só de livros com o título
canção, com versos do Gonçalves Dias, livros que têm um título, Onde Canta Sabiá, Minha Terra Tem Palmeira, Nossas Vasas Têm Mais Flores, livros de autores do Rio Grande do Sul, São Paulo. Trechos, tem o poema todo. É o título do livro. Ou então, Minha Terra Tem Pinheiros, né? Então, tudo bebido na fonte. Pegaram carona. E nomes como Afonso Romano Santana, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cacaso, Paulo Leminski, todos têm paródias, paráfrases ou poemas baseados na canção do trabalho exílio. de pesquisa muito intenso, né, Isso eu estou fazendo porque já fizeram isso com o rei dos sonetos, Le Roi des Sonnettes, que é o do Félix Davert, que fez o soneto mais conhecido do mundo. Então, um brasileiro fez o maior livro do mundo sobre esse soneto, que é o Humberto Nóbrega. E também fizeram biografia de um poema sobre aquele, no meio do caminho tem uma pedra, de Carlos Drummond de Andrade. Sim, eu quero fazer a canção do Brasil, porque a canção do exílio é algo espetacular. A canção do Brasil. E Gonçalves Dias fundou o indianismo. Pronto, todo mundo que estuda letra é obrigado a estudar o indianismo, fundaram o Caxias. Todo mundo que estuda letra, estuda parnasianismo, e foi um Caxias que fundou, que é Teófilo Dias, primo de Gonçalves Dias. Todo mundo que estuda letras e estuda artes plásticas, sabe que o modernismo nas artes plásticas foi introduzido por um caxiense, que é Celso Menezes. E aí nós vamos. Além disso, Coelho Neto foi o homem que, além de ter sido indicado 3 vezes para o Prêmio Nobel, Coelho Neto foi quem introduziu a capoeira como esporte, como jogo, como dança, como arte técnica, porque antes capoeira era coisa de malandro e era espancados pela polícia, mas com o nome que ele tinha, a capoeira foi aceita no Brasil. E Coelho Neto também deu um novo sentido à palavra torcedor. As mulheres que assistiam jogo de bola no Rio de Janeiro, quando estavam no momento perto de gol e tudo, elas pegavam o lenço, que as mulheres da época usavam, e ficavam torcendo o lenço. E ele usou a palavra torcedor a partir daí, com esse sentido. Dar uma nova semântica a uma palavra é mais difícil do que escrever um romance. Porque você pega as palavras que já existem. Agora, dá um novo sentido. Por exemplo, 13 dela... É uma nova categoria de análise, né? Exato. 13 dela é uma palavra genuinamente caxiense. Quem é que pode dizer isso? Eu queria que você explicasse isso aí. Porque geralmente falam Trizidela, mas me parece que é 13 dela por conta de 3 aldeias. Quem me falou sobre isso foi o professor Passinho, o saudoso Passinho aqui de Caxias, me falou sobre a origem da palavra Trizidela. É uma corruptela da palavra, da expressão 3 aldeias. Então, as 3 aldeias eram Barbados, Guanarés e Timbiras. Acho que Timbiras. Então, 3 aldeias. Daí veio a corruptela, como cinema. Era cinematógrafo, você era vossa mercê, você, vossa um ser, até você, chegou a você, terminou com você e agora é C. Você que sabe. Então, por esse processo, 13 dela se deformou. Gonçalves Dias descobriu que a água de Veneza mandou fazer a análise no laboratório, só se equiparava às de Vichy em Paris, pela qualidade. Você sabe que a água, por exemplo, a Perrier, é a mais famosa água mineral do mundo, lá na França. A França tem essa coisa das instâncias hidrominerais termais e tal. Então, Gonçalves Dias teve isso, fez um dicionário de tupi que legou também ao nosso país. E Coelho Neto, além disso, foi o introdutor do cinema seriado no Brasil. Foi um caxiense, essa grande indústria que dá dinheiro a rodo nas séries e seriados. Foi um caxiense que fez no Brasil um filme, Os Mistérios do Viking, Os Mistérios do Rio de Janeiro, com o primeiro seriado falando em Viking, e quem foi um dos produtores foi aquele pessoal dos Marinhos, eu não me lembro o nome, se era Roberto Marinho? Tipo assim, não era o Roberto, era o antes dele. Então, essas coisas, onde há cinema seriado, onde há séries, o Caxias era para ser, além disso, o nome que ele divulgou não é o autor de Cidade Maravilhosa. Ele é autor, sim, de Cidade Verde, que é porque a cidade era jovem, não porque tinha arborização. Cidade Verde era Terezinha, né? Era muito jovem, era o verde. Hoje já não tem mais esse título, né? Não, eles continuam porque sabem que pegou. Isso mas não tudo tem em mais época verde. ecológica. Não, até que ela está bem apanhadinha de verde. Há muito é quente, ventilado. Edmilson, a frase ordem e progresso, a gente estava falando sobre ela agora há pouco aqui, que você descobriu aí nas suas pesquisas
que ela antecede o que a gente pensava, né? Eu tô aqui nesse livro. Tudo indica que o Augusto Conte vai perder o seu posto aqui agora. Rapaz, é verdade. E a gente tem que se orgulhar disso. Deixa eu ver aqui o que a internet diz. A expressão ordem e progresso é o lema político de positivismo, forma abreviada do lema positivista, formulado pelo filósofo francês Auguste Comte, né? O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Em francês, l'amour pour principe. Isso. Né? Isso. Muito bem. E aí, o Edmilson Sanches... Em 8 de maio de 1846, 43 anos antes da proclamação da República no Brasil, Gonçalves Dias escreve sobre ordem e progresso em seu livro Meditação. Em 1846. Okay. Ele diz, porque a ordem e progresso são inseparáveis, e o que realizar uma, obterá a outra. Sabe quando Auguste Comte escreveu? 6 anos depois, em 1852, no seu livro Sistema de Política Positiva. Então, tá provadíssimo aí. Eu fui no Tchau, site... Augusto fui no site... mas o problema é divulgação, não é? A verdade é a verdade que se repete, não é a verdade que é. Né? Então, aí porque as fake news estão dominando hoje, infelizmente. Eu fui no site do próprio coisa, do jornal Le Quotidien de Paris. Eu fui no site e ele confirma isso. Então está aqui. Em 52 ele publica o livro, mas antes Gonçalves Dias já havia publicado. Em 84, primeira edição do Testamento de Francês, o Testamento do Comte, onde ele repete isso. E só em 89 é que a frase de 46 para 89 dá 43, são 43 anos. De coisa. E pode ter iniciado com você fala que em 89 é que ela vai para a bandeira? Porque... Ela só vai para a bandeira em 89. Em 89, no dia 19, daí ser o dia da bandeira. No dia 15 de novembro, quando o Brasil proclamou a República, o Brasil adotou o nome dos Estados Unidos e a bandeira dos Estados Unidos. A bandeira do Brasil era a bandeira dos Estados Unidos pintada de verde e amarelo. Onde era vermelho e branco, botaram verde e amarelo. Onde era República, onde era Estados Unidos da América, eles botaram Estados Unidos do Brasil. Como é que você se torna uma república adotando tudo, já copiando? Aí quer dizer que um caxiense ficou indignado. Indignou-se mesmo, chamou de cópia servil. Isso está na literatura. Isso é uma cópia servil. Entregou para Floriano Peixoto. O Marechal estava muito adoentado, ele já foi na marra para a proclamação, porque era o grande nome da República, não, do Império na época. E aí ficou o dia 19, ele passou 4 dias, quando viu a bandeira no dia 15, 4 dias ele passou pensando, fazendo, pediu ajuda de um desenhista, fez os cálculos, ele era matemático também. Teixeira Mendes, né? Teixeira Mendes, o caxiense. Então diante da sua pesquisa, né, Edmilson, a gente pode concluir que Gonçalves Dias, além do mundialmente conhecido Canção do Exílio, a influência é maior ainda. Do hino nacional, ele também está lá na bandeira com ordem e progresso. E que às vezes, né, não é, Edmilson, a gente às vezes reduz o Gonçalves Dias à Canção do Exílio. E ele é muito maior que isso. Muito. Claro. O homem era dramaturgo com Beatriz Sensi, Paticubo, Abdil, tantas peças que tem, inclusive a primeira vez que a obra completa dele foi feita, foi juntada, foi em 1959 pela editora Zé Aguilar. E depois o Alexei Bueno fez um estudo muito maior ainda e fez uma nova edição em papel bíblia com a obra completa, incluindo o dicionário de Tupi, que Gonçalves Dias legou, porque ele conhecia Tupi como ninguém. Pessoa escreveu um dicionário de Tupi, meu camarada. Deve... Não, Caxias tem um cabra bom também em Tupi, que é o João Mendes de Almeida. João Mendes de Almeida tem um dicionário em Tupi belíssimo, chamado Dicionário Histórico e Geográfico da Província de São Paulo. Ele, inclusive, diz no livro dele, chamado Algumas Notas Genealógicas, ele diz, algumas pessoas me creem paulista. Não, eu sou de Caxias do Maranhão. Quem era que escrevia o seu poema ou alguma coisa trabalho... e colocava embaixo? Nascido em Caxias do Maranhão. Quem era? Raimundo Teixeira Mendes assinava R. Teixeira Mendes. Escreveu mais de 500 livros ele e em todo o artigo ele botava
R. Teixeira Mendes e nascido em Caxias, Maranhão. Isso que é orgulhar-se da cidade, no Rio de né? Janeiro, Que incentivo pra gente também adotar, né? Pronto. Assinar a nossa, né? Que massa, tanto conteúdo, cara. tanto bom exemplo que a gente tem aí de Eu acho que a gente deve, né? eu acho que a gente deve, Augusto. A gente não toma mais nem benção a pai, não toma benção a mãe. Eu não. acredito Meus assim, meninos tomam. porque assim, a imprensa ela Ou tem, então ela toma. tem um papel muito importante nessa reafirmação da verdade de uma identidade, da defesa do que é nosso. Eu acho que assim como a Bahia um dia, digamos assim, foi bairrista ao considerar grande parte da sua cultura, eu acho que a gente também aqui deve também fazer isso, porque se a gente não se valorizar, quem é que vai valorizar? Queria até complementar. É a gente que vai se valorizar. A Bahia bota 2 de julho, sai no Jornal Nacional hoje, 2 de julho, Pois é. que é com a adesão da Bahia à independência. Nós fomos muito depois. Muito antes, né? Muito. Não, ela foi em julho, nós 2 somos de julho, 1º de agosto. Isso, nós temos a honra de isso. ser a segunda, Verdade. a penúltima cidade do Brasil a sair do jugo português. A última foi Belém, mas Da só adesão, aparece né? Bahia. Aí eu queria fazer um complemento aqui nesse comentário que o Julimar fez, Edmilson, atribuindo a você essa pergunta. A gente vê que Caxias passou por muito tempo adormecida culturalmente, intelectualmente, com a literatura, até com a própria autoestima do povo. Verdade. Né? Verdade. As ações políticas de muitos gestores aí do passado corroboraram para isso, para esse esquecimento. Não interesse nem paixão histórica. A gente social. começa. E aí eu lhe faço uma pergunta até política agora, no seu ponto de vista como político. O prefeito Fábio Gentil aqui em Caxias tem feito um trabalho de resgate da autoestima do caxiense, muito interessante. Tem sido noticiado em vários lugares. Tem atraído muitos turistas para a cidade, né? Para conhecer, para ver, porque o povo agora está falando da sua cidade. Né? Antes o povo era conhecido como Maternidade da Morte, como não sei o quê, e as pessoas tinham vergonha de dizer que era de Caxias. Hoje não. Hoje as pessoas estão dizendo, eu sou lá de Caxias do Maranhão, que é o que a gente está falando aqui, Exato. Né? A gente potencializar o que a gente tem de bom. Outro dia eu vi uma reportagem na Globo, até tem esse videozinho, eu peguei e fiz questão de viralizar ele nas redes sociais, de uma senhora na rodoviária de Belém do Pará, vindo passar o final de ano aqui na cidade de Caxias, e o repórter entrevistando várias pessoas e chegou nela e perguntou, e a senhora, final de ano aí, não sei o quê, eu vou visitar a família, só tá indo pra onde? Pra Caxias. E o que Caxias tem de bom? Lá a cidade é maravilhosa, o prefeito lá é bom demais, tá entendendo? A autoestima do caxiense. No seu ponto de vista político, como é que... Claro que ainda tem muita coisa para ser feita, e está chegando mais agora com essa questão do Instituto Histórico, que a gente vai começar a abordar agora. No seu ponto de vista político, esse resgate da autoestima é interessante principalmente em que aspecto? Duas coisas que um gestor público, e eu estou lançando agora, em breve, um livro nosso chamado Plano de Governo Municipal, Bases Éticas e Propostas Operacionais. Já são cerca de 70 livros nossos nessas áreas de administração, comunicação, desenvolvimento, literatura, Você já tem história. 70 livros lançados? Sim, só nessa área, nas né? diversas coisas que nós nos formamos ou nos dedicamos, a gente é muito responsável nisso. Primeiro, porque eu gosto de mim mesmo, não associo o meu nome ao que não presta. E, segundo, eu gosto da minha cidade, gosto de ter a honra de ter nascido aqui e espalhar isso para o mundo inteiro. Legal. 19 estados do Brasil, Europa e Estados Unidos, onde já me convidaram para ficar na França, me deram casa perto de Nova York para ficar, ganhei prêmio da ONU, prêmio de publicação de trabalho chamado Desenvolvimento com Envolvimento, Teoria e Prática de Gestão Participativa, mas a minha cidade ainda não me reconhece. Meus amigos gostam de mim, como vocês aqui, e acham que a gente tem algum mínimo talento, mas a cidade, no geral, ainda é um pouco opaca, acinzentada em relação a isso. Eu acho que a nossa cidade precisa valorizar Parece mais que os talento caxienses. ofende. Parece que talento precisa ofende. valorizar mais os seus talentos. A exemplo do Salgado Maranhão, que é um cara que Hoje, está fazendo sucesso fora daqui eu e a considero gente o precisa Salgado valorizar Maranhão mais. o maior poeta vivo do Brasil, porque ele sucedeu com Ferreira Goulart, que por sua vez sucedeu João Cabral de Melo Neto, que sucedeu Carlos Drummond de Andrade, que isso é considerado nacionalmente, embora não haja um título. Mas bem lembrado,
duas coisas que um gestor público tem de fazer em termos de recuperação de autoestima. O gestor propriamente não recupera a autoestima, porque essa é a tal da porta que só se abre por dentro, não é, Fernando? O prefeito, primeiro, ele tem um exemplo chamado top-down, de cima para baixo. Se ele é bom, honesto, trabalhador, ele externaliza essa paixão, gosto, prazer, honra, orgulho por sua cidade. Isso porque ele é a pessoa mais conhecida, mais vista. Vai contagiando, então, contagia. É a desinstalação das pedagogias criminosas. Criminosas no sentido de que cometem, assassinam a gente por dentro. A gente tem vergonha, a gente fala mal da própria cidade. Que é o espírito, né? Às vezes nem fala da cidade. Íntimo, né? É um fogo amigo, né? Nós somos o principal atirador aquilo não presta, aquilo ali enquanto tiver. E a outra coisa seria a questão da parte externa, da pele para fora. Uma parte da pele para dentro, outra parte da pele para fora. Essa sim é que, juntando com o exemplo da gestão pessoal, da pele para dentro, que é percebido, porque imagem é o que é percebido, não é o que é emitido. Que é essa questão que você está dizendo que vai abordar no livro. Até porque paixão não é coisa que... O cara que está no espectro ideológico diferente do atual prefeito, ele não importa o que tu faça. Não importa, não importa, ele vai sempre dizer outra coisa. Exatamente. Né? Então, a outra é a questão realmente das obras. Então, você vai ali no Mirante da Bailaiada, você não vê um rosto que não esteja encantado. É verdade. Que não esteja tirando selfie, que não fique ali deslumbrado e com orgulho de ser para outra. Quantas vezes eu já não distribuí fotos e filmes do Mirante Pará? Lá no Pará, em Marabá, tem uma escritora, a dona Aurideia Moraes, belíssima escritora, inteligentíssima, já quero ir para Caxias. E eu digo, não é só Mirante, não. Lá tem também coisa, tem mais coisa. Aí pronto, aí haja o WhatsApp. Vamos aproveitar aqui e provocar mais o prefeito Fábio Gentil. Aí, você tem uma ideia aqui que é da bandeira, né? Aí entra o secretário vamos também. Dar essa sugestão aí. Vamos dar essa sugestão aqui. Vamos lá. A gente estava discutindo aqui em off que ali o Mirante tá lindo, espetacular, que virou um ponto turístico, uma atração turística muito boa. Esse final de ano acho que foi o ápice, né? De turistas da França, de onde mais, Julimar, que você entrevistou lá? Estados Unidos. Vários países vindo conhecer o Mirante. Isso é fantástico para a gente. Então, potencializa a cidade economicamente, né? Os hotéis aí tudo lotado, tudo feliz, graças a Deus. Os vendedores também, né? Os restaurantes, as churrascarias, pizzarias. O taxista, o cara do Uber, o que o Fernando acabou de dizer ali. Potencializa a economia do município inteiro, né? O turismo. E aí surgiu a ideia aqui, a gente conversando aqui, de quê? De que tá faltando ali um símbolo republicano, né? Nacionalista, digamos assim. Não vamos deixar os ismos, né? Apenas a bandeira do país, né? É um reconhecimento da própria Caxias mesmo. Porque tem um símbolo cultural também para Caxias, porque tem um envolvimento de caxienses ali. Dizer que Caxias é a terra da pessoa que criou a bandeira, ponto. E sendo ela a terra, assim como Juazeiro, Juazeiro que bota lá a imagem grande do Padre Cícero, outros botam de outras coisas. Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor. Pois é, nós podemos botar a bandeira, que a bandeira é o maior símbolo, a bandeira é o hino em tecido, é a representação do país de forma visível, a outra é de forma sinestésica. O símbolo da nação, né? Exatamente. Aí lá, por exemplo, em Brasília, eu fui assessor da presidência e morei muitos anos em Brasília, tem aquele que é o maior mastro e a maior bandeira também do mundo, mais alto, né? Exato. Então, ali, o mesmo engenheiro ou outros arquitetos e engenheiros não precisa, evidentemente, talvez nem de maior recurso, que poderia até ser socializado, como foi feito com a primeira busto de Gonçalves Dias na praça. E eu estava na praça quando nós inauguramos o novo busto, a nova estátua. Administração do Ezequiel Bastos, se não me engano, né? O Renato era o secretário de Cultura. E eu dizia lá, e o Renato lembra disso, ontem estava conversando, eu dizia, nós temos de deixar de sermos cafetões de Gonçalves Dias. Ou seja, naquele sentido figurativo de que nós estamos sempre dizendo Caxias é terra de Gonçalves Dias, de Coelho Neto. E não tem nenhum valor atual, rapaz.
Será que a gente não se envergonha? Só se sabia fazer bem poesia e outras literaturas antigamente? Então temos que deixar de ser cafetão. Não no sentido de esquecer, é de explorar. Tem de dizer que a gente está agora como Salgado Maranhão, por exemplo, Manuel Caetano Bandeira de Melo, o caxiense Berredo de Menezes, que foi prefeito de Vitória, no Espírito Santo, ou foi em Florianópolis, Santa Catarina, que é um luminar da poesia em língua portuguesa e espanhola, e Caxias não conhece, como Armando Maranhão, que é a pedra angular do teatro paranaense, estudou com Visconti, com Lutino Visconti, com Roberto Rossellini, com Michelangelo Antonioni, estudou com Laurence Olivier na Europa, as maiores expressões do cinema e da dramaturgia no mundo. Na Europa, esse caxiense de família que até hoje está aqui, nós temos o Caju Maranhão, que está Vivinho da Silva, é um topógrafo e é tio dele, e esse cara, já falecido há muito tempo, é o principal nome do teatro paranaense. Por que a bandeira brasileira deve ser hasteada em Caxias? Sim, é porque o Raimundo Teixeira Mendes, que é o terceiro Raimundo Teixeira Mendes, houve 3 Teixeira Mendes, um engenheiro formado em Paris, caxiense, e um da Guarda Nacional, que é o avô do Teixeira Mendes, autor da bandeira do Brasil. Ora, se um caxiense é o autor da bandeira do Brasil, que grande, e no sentido não só figurado, símbolo, né? Que grande símbolo com que grande símbolo nós poderíamos homenagear um filho ilustre que fez o maior símbolo da nação, que é até mesmo superior ao hino, a bandeira é superior ao hino. Então, seria a construção de uma enorme bandeira que os engenheiros, arquitetos calculariam, não é, com mais de 200 metros. Iriam a Brasília, veriam todas as especificações técnicas, porque é público, é um monumento público, está aberto, pegariam lá na Presidência da República, onde quer que fosse, e eles sabem, quem fez o Mirante sabe fazer, com certeza, faz com o pé nas costas. Então, botaria ali numa posição que toda Caxias visse. Claro, consultaria infraero, aquelas questões de aviação e tal. Eles sabem disso mais do que ninguém. Olha, seria notícia nacional. Eu disse para o Fernando aqui, o que custaria para Caxias, às 0 horas de 18 para 19, um monte de bandeira tá na BR 316 de Codó, do limite de Codó até o limite com Timon. Era notícia nacional. A bandeira aqui é 1 quilômetro, 1 quilômetro depois, uma placa. Bem-vindo à cidade do autor da bandeira do Brasil. 19 de novembro, dia da bandeira. Teria as microinformações, né, no coisa. Era notícia em todo canto e todo o país ia saber, ia respeitar. Como eu costumo dizer. A gente está reverenciando primeiro ao país e aos caxienses. Sim, isso é valorização de identidade. E aí agora eu transfiro a responsabilidade para o secretário adjunto de turismo. E aí, Fernando? E a nossa bandeira? A ideia é brilhante, né? É possível fazer isso, A gente vai agora empolgar o prefeito Fábio Gentil, que já é empolgado pela própria natureza, para que ele compre essa ideia. Uma ideia louvável, que a gente né? faça isso. Muito. O presidente da comissão está aqui. Ou o recebedor da comissão. Claro, obviamente. Olha, mas assim, estar interagindo e trocando ideias entre pessoas apaixonadas por uma cidade que promove tantas paixões quanto Caxias, né? Dá nisso. Só tem como surgir boas ideias, né? Agora, essa ideia da bandeira aí é fantástica, tá? Eu estou indo a Brasília. É uma questão de homenagear com todos os méritos que ele deve ter. É ao mesmo tempo uma coisa nacional, como lembrou o Julimar, porque você está, digamos, colocando introjetando uma enorme dose de civismo, patriotismo, não piegas, não ufanismo, claro. E ao mesmo tempo está dizendo, não, isso aqui é porque é cívico, é nacional, mas é porque é local. É municipal também. Nós pegamos Máximo Gorki, né? Quer ser nacional ou global, seja local. Né? Eu quero só fazer um adendo dessa sua análise aí. Por que o nacional e o global necessitam do local? Eu inclusive, recentemente estudando o Milton Santos. Milton Santos é quem diz geógrafo baiano. É quem diz, olha... Negro lindo. Ou o nacional e o global dependem do local. O local, ele só está aparentemente isolado. Aparentemente, porque tudo nasce no local. É dessas obviedades ululantes, mas a falta de esforços, os VDDs, os BLZ não permitem. Não percebem, Ora, você não nasce num país, você nasce no município. E se nós fôssemos divididos?
E se a Espanha tivesse levado no Tratado de Tordesilhas? Então, tem gente meio adoidada, com falta de raciocínio complexo e abstrato maior, e isso até o Renato, o Carvalho Júnior e outros me incendiaram na rede, aí eu peguei e fiz um texto sobre isso. Talvez coloque na próxima edição do Encontro do Orgulho Caxiense. Pessoas querendo tirar a naturalidade caxiense de Gonçalves Dias. Ele nasceu, foi em Aldeias Altas. Vem cá, rapaz, qual era o vidente que na época do nascimento, nos estertores do parto da mãe Vicência, mãe de Gonçalves Dias, lá na Mata do Jatobá, ia saber que um dia o território caxiense ia ser emancipado. Ia ser emancipado, lá na parte que incluiria a Mata do Jatobá. Quer dizer, então, alguém então, que... Quando ele nasceu em Caxias. Lá não existia Aldeias Altas. Então, é caxiense, lógico. Então, concordo. Eu digo, olha, é o caso de Imperatriz ou de Açailândia, ou mesmo de outro município lá que saíram até de Açailândia. Como é que eles podiam sair? Eles nasceram caxienses lá naqueles tempos, antes de existirem. Aí eu faço até um adendo aqui, que aí é uma coisa já relacionada à comunicação. Por exemplo, é que eu falo para alguns amigos meus. Por exemplo, os caras dizem assim, mas Caxias não está dentro da Amazônia legal. Mas já esteve. Quando São João do Sota era município de Caxias, porque a linha passa lá em São João do Sota, né? E até onde eu sei, a lei não retroage para prejudicar. Não é? Não tem essa tese? Em tese. Questões em tese. São questões realmente de só fazendo uma analogia, a mesma coisa lá de Aldeias Altas com Gonçalves Dias. Não, porque eu estou encantado aqui, ouvindo muita coisa, estou até mais calado. Mas uma coisa interessante que foi dito que eu estava pensando aqui, que coisas que eu já discuti até com o Dr. Arthur Almada, que os caxienses não procuram saber a própria história de Caxias. Infelizmente, por causa disso, muita gente fica esquecida. O Beto Matu, que fez o documentário sobre o Celso Antônio, e muita gente que estava lá não sabia da existência dele. E até uma cutucada, vai dar até também uma cutucada aqui no secretário de Turismo, que ele falou, gente, seria muito bacana ficasse também a estátua, o trabalhador, para ficar em Caxias. Porque ela está abandonada, se eu não me engano, num cemitério. Se eu não me engano, parece que é. Ele até mostrou algumas imagens. E seria muito bacana, não tem uma peça dele aqui. Quem tem uma réplica, se eu não me engano, é o Ezequiel. Ele tem uma, que inclusive ele deixou exposto. E seria interessante, porque é um caxiense reconhecido mundialmente e que muita gente de Caxias não sabe. Eu acredito que Caxias... falta realmente o interesse do pessoal procurar saber mais sobre a cidade, estudar mais sobre Caxias. Coisas muito interessantes, como o que você botou aqui agora, que o pessoal às vezes acaba deixando passar. Olha, e Caxias tem uma história muito linda, cara. Celso Antônio de Menezes, pra você ter ideia da grandeza desse caxiense, o que Otto Lara Rezende, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade admiravam esse homem, não estava no gibi, não só como professor de arte na Universidade no Rio, e nem só como escultor, mas também como escritor, para não perder o viés caxiense. Eles escreveram, sobretudo o Otto Lara Rezende, escreveu na primeira página do Caderno B do Jornal do Brasil uma matéria enorme, todinha, com o nome Um Gênio Esquecido. Eu tenho a cópia dessa primeira página e transcrevi parte do texto do Otto Lara Rezende, que ele escreve sobre, dando um tapa no rosto de caxienses e maranhenses. Quando é que a gente vai repatriar para nossos sentimentos, aí sim, ufanistas locais, a grandeza desse moço e dizer, nós somos conterrâneos desse moço. Esse homem implantou o modernismo nas artes práticas. E essas coisas só podem ser feitas uma vez. Criar o indianismo, o parnasianismo, só uma vez que pode. Criar o cinema seriado no Brasil só pode ser uma vez. Então, essas coisas que são únicas, primeiras, pioneiras, o caxiense João Cristino Cruz criou o Ministério da Agricultura. Só pode ser criado uma vez, ou recriado, mas do ponto de vista legal. Mas foi ele quem primeiro viu isso. É por isso que é considerado presidente de honra da Sociedade Nacional de Agricultura, um caxiense, cara. E a gente não percebe isso, cara. Muita coisa. A gente fica assim, o Aderson Ferro, esse homem criou bibliotecas em quase tudo quanto era município no Ceará, é considerado o maior odontólogo do Brasil. Eu tenho rara satisfação de ter um livro de 1800 e pouco que introduziu no Brasil o ensino
ensino da odontologia, que é higiene bucal. Então, um livro grosso, antigo, e um cearense escreveu o que o caxiense, o maranhense não escreveu. Um livro com o título Glória da Odontologia Nacional. Para um cearense ou qualquer outro fora do Maranhão dizer isso de um caxiense, é o único livro escrito sobre Aderson Ferro. E há uma única imagem dele, já muito desfocada, mas existe uma imagem de uma fotografia desfocada. Exemplos é o que não falta, assim, não só de caxiense, mas de nordestino, por exemplo. Tem uma cadeira fora do Brasil para estudar Patativa do Açaré. E a gente não estudar. Estudado pela França. E a gente não estudar Patativa. É um homem que sem né? maiores estudos. Não, o Maranhão, já não sendo caxiense, mas o Maranhão é a terra da primeira música sertaneja gravada no Brasil, é de um maranhense, que é Catulo da Paixão Cearense. Um maranhense criou o estente, aquele tubinho que eliminou e que está salvando milhões de pessoas. É homenageado na França, Itália, Japão. Ele diz que o maior orgulho dele é levar a mãe dele para esses países e ela ser homenageada por ser a mãe dele daqui de Pedreiras. E o Maranhão não se assenhoreia disso. Mas do lado caxiense, o Rock in Rio é um grande evento privado, mas já exportado para diversas partes do mundo, que geralmente tem nos seus pontos fortes trazer bandas e cantores e cantoras internacionais. Sabe, o primeiro Rock in Rio, quais foram os primeiros músicos brasileiros a tocar no Rock in Rio? 2 caxienses, Ari Mateia, Ari e Ribamar, Riba Nascimento. Estão vivos até hoje, são do conjunto Placa Luminosa. Eu consegui os LPs. Os LPs. A primeira pessoa a andar de barco de porte médio no Lago Paranoá, que não aceita navio, lá em Brasília, foi um caxiense. O primeiro gol de Copas do Mundo. Filho de Coelho Neto. O Preguinho, com a Checoslováquia, perdemos, parece de 2-1, mas foi o primeiro gol em Copa do Mundo. A Placar o considerou, primeiro gol do Brasil em Copa do Mundo, a Placar o considerou o atleta mais completo do século. Filho do nosso poeta Coelho Neto. Que era um grande desportista, ambos torcedores do Fluminense, daí o pecado, né? Eita. Vamos falar aqui. Vamos para a estação ferroviária? Vamos falar aqui da estação ferroviária. Esse projeto magnífico em Caxias foi contemplado agora. Vai receber um aporte financeiro aí bem considerável. 7 milhões. Pois é, agora imagina quanta coisa não movimenta uma verba de 7 milhões numa cidade, né? Quantos pedreiros, carpinteiros, quanto material não é comprado com valor com mão de obra local, tudo com mão de obra local. Já tem previsão para início dessa obra? Já está licitado? Como é que está aí? Ela foi licitada em dezembro. Para quem não acompanhou o evento que teve, vamos esclarecer aqui. A obra foi licitada em dezembro, né, e houve a apresentação formal, a assinatura do contrato com a empresa vencedora. Com a empresa vencedora, e ela começa agora, já esse mês. Já agora em janeiro já começa as obras. Já começa alguma coisa em relação à obra. Em fevereiro ela dá o start porque algumas coisas precisam ser feitas previamente à obra mesmo. O projeto, já existe o projeto? Já, o projeto já está todo feito. Pronto. Vamos só situar o pessoal de casa aqui, do que a gente está falando. Pessoal, sabe aquela estação ferroviária que tem ali próximo ao Mercado Central, aqui em Caxias? Pois é, ela é uma estação histórica, né? Secular, né? Isso. E ela vai passar agora por uma reforma que vai virar um grande centro cultural, não é isso, secretário? Correto. E foi contemplado aí pelo Ministério do Turismo, né? Foi o Ministério do Turismo, né? Pelo IFAM. Pelo IFAM, aliás, desculpa. Pelo IFAM com verbas do Ministério da Justiça. Da Justiça, pronto. Exatamente. O Ministério da Justiça tem muito recurso lá parado. Isso. Dessas multas, desses causos aí. E que são utilizadas para essas questões culturais também. Isso. Né? E Caxias foi contemplado aí, vai receber um aporte financeiro aí de 7 milhões para essa obra, o que vai fazer ali uma revolução. Uma revolução cultural naquele ambiente. Né? Mas me diz uma coisa, secretário. Essa reforma, ela vai contemplar a reformulação da estação, os trens vão ter que sair dali, vão ter que passar por um outro lugar? Não, como é que vai ser essa reforma aí? Os trens continuam passando ali, né? A reforma ela vai contemplar o prédio principal, onde funciona o Instituto Histórico e Geográfico, que cuida tão bem ali daquele prédio, sobre o comando do Dr. Arthur Almada.
Ali passou uma vida abandonado, aí o Instituto Histórico e Geográfico se apropriou da área. O mérito do Dr. Arthur, né? Mérito do Dr. Arthur. Que brigou muito, lutou muito para... Que envolveu diversas outras pessoas, é como eu estava falando ali, né? Enquanto a maioria das pessoas desacreditavam do Instituto, ele estava lá com a pastinha debaixo do braço, como ele mesmo diz, né? Doutor Arthur é uma figura fantástica, né? É um batalhador. Conseguir essa área, né? Ele é uma outra enciclopédia viva, assim como o Edmilson, que está aqui do nosso lado, né? É um apaixonado pelos livros, pelas letras. Baima. E então, a gente vai ter ali aquele prédio principal reformado e a gente vai ter aqueles galpões que estão ali por trás. E um outro que está mais ali na frente, onde era a oficina também. O armazém. Vamos ter lá, por exemplo, um teatro? Vamos ter um teatro maravilhoso, bom, né? Caxias tem tantos talentos. 375 lugares. Muito teatro, cinema, espaço para apresentações de dança, exposição permanente, exposição de artes plásticas, enfim. E a parte educativa. Vamos ter um café ali também, né? A parte educativa com... Vai ser um lugar... Espaço para artesanato. Vamos colocar oficinas mesmo. Vai ser um lugar fino. E distinto mesmo. Todo o entorno ajardinado, com verde. Bonito. Todo o entorno que vai abraçar os 3 prédios, ajardinado e tudo ali. Que legal. Galiana é o nome de uma antiga índia, mas como o primeiro livro que eu li foi o primeiro livro que Gonçalves Dias também leu, que é a história de Carlos Magno, os 12 pares de França, coincidentemente, Galiana é o nome da esposa de Carlos Magno, imperador da França, que Gonçalves Dias o leu como o primeiro livro, né? Então, eu não sei propriamente, o nosso amigo Exíquio Barros Neto já está por dentro. Nós estivemos lá, ele quer que eu escreva um texto sobre a Rua da Palmeirinha, que é a minha primeira rua. Eu morava ali no número 817, mudei para Galiana, número 301, depois para Bom Pastor, depois para Nova Rua, depois para Bendito Leite. Depois foi para Nova York, aí como diz o Ibson Carvalho, né, fui para todo canto do mundo, né, e se exportar, porque essa é a vida dos caxienses desde antanho, né? É verdade. Os caxienses... eu queria ressalvar uma nota nessa onda da autoestima, porque realmente, sem ter certos valores, as coisas mais não vão adiante. E eu queria ressaltar um valor do Teixeira Mendes. Teixeira Mendes, quando foi para o Rio, família simples, humilde, assim como a de Coelho Neto, assim como a de Gonçalves Dias, pela mãe, né? O pai não, era mais ou menos abastado. O Teixeira Mendes entrou no Colégio Pedro II por causa do seu talento, o famosíssimo Colégio Pedro II. E ele, Teixeira Mendes, da quantidade de alunos que entrou e que foi se formar, só 3 foram se formar. E ele era um deles com as melhores notas, as melhores anotações no seu histórico, que eu tenho o livro que conta a história do Colégio Pedro II, pelo um ex-aluno, e que fala de Teixeira Mendes, como fala de Coelho Neto, César Marques, que ensinaram lá. Então... E a autoestima... Aí o que foi que aconteceu? Teixeira Mendes, de uma família pobre, que suou muito para poder levar e se manter no Rio de Janeiro e conseguir uma vaga que não pagava por causa do talento dele, Teixeira Mendes faz uma coisa que a gente fica pensando, refletindo, para quem tem esse tipo de sensibilidade. Teixeira Mendes não aceita o diploma de bacharel em Humanidades e Ciências, algo assim. Ele e os outros 2. Os outros 2 aceitaram. Sabe por quê? Porque Teixeira Mendes disse que não podia, mesmo ele sendo católico, ele não podia aceitar fazer um juramento da formatura, que nesse juramento era obrigatório dizer que ia cumprir a Constituição. E a Constituição obrigava todos a serem católicos. E foi por isso que, tempos depois, um caxiense é o responsável por redigir a lei que separa a igreja do Estado. É outra grandeza. Ou seja, que de que Caxias o Estado é laico, né? Todo em questões de fé, caxiense, mais um, né? Mais uma de um caxiense. Quer dizer, é algo em qualquer lugar do mundo, a separação igreja como Estado. A Dinamarca, por exemplo, é famosíssima por questão de natureza, de educação. Lá é obrigatória a religião. E nós separamos, e foi um caxiense. E Caxias não se assenhoreia disso, não toma de conta disso. Então, tem diversidade de fé. Você é da Assembleia de Deus, você é da Universal, você é macumbeiro, católico, ateu.
é porque um caxiense que recusou o único diploma que ele teria na vida de ensino, ele recusou para não ter de dar. O que custava a pessoa chegar lá e dizer, eu comprei tal, prometo cumprir a Constituição e a lei que vier de cima a baixo e tal. Pronto, e depois eu brigar mais fortalecido. Ele não abriu mão dos seus princípios. Não abriu mão. Isso é raro, meu amigo. Verdade. Isso é raro. Então, muito raro. Eu tenho... Como dizia Ibson Carvalho, isso é Caxias. Quer dizer, era Linhares de Araújo. E né? aí essa ele frase pega do Linhares, que é até um título de um livro dele. Tá vendo? Que o Ibis, como um bom mantenedor dos valores, né, vai repetindo. Linhares de Araújo. Né? Outro caxiense porreta, né? Homenageado aí nas falas do Ibson Carvalho. Vamos voltar aqui para a gente encerrar o nosso programa de hoje aqui sobre a estação, né? Qual vai ser o título? Qual que vai ser o nome lá do ambiente, do local? Já tem alguma coisa pensada, né? Eu acho que é muito cedo. A criança já nasceu, né? Já vai começar a vestirem ela. Ela foi concebida, ela ainda está... Ali já é, por si, o complexo ferroviário de Caxias, né? Que teve uma história muito importante, foi muito importante no contexto da história. Exato. Diz o Dr. Arthur que primeiro existiu a estrada de ferro daqui até Flores, que era Timon. Timon, né? E só muito depois se teve a ligação até São Luís. Isso. Nós somos primeiro do que São Luís. É outra das vantagens de Caxias também. Secretário, é possível que a gente agora comece a sonhar com aquela Maria Fumaça até o... Pois totalmente. Na verdade, é o que eu ia dizer agora. É um sonho antigo do prefeito Fábio Gentil de ter uma Maria Fumaça ou uma locomotiva. Vocês já estão comprando a Maria Fumaça? A gente vai ser dado aí primeiro estão na concepção da estação ali. Na verdade, a estação ela facilita muito isso tudo, né? Eu estive agora recentemente em Guararema, que é uma cidade que fica a 1 hora de São Paulo, e lá eles têm uma locomotiva que eles chamam de a Velha Senhora, porque segundo eles é a mais antiga do país em funcionamento, que faz Guararema-Luiz Carlos. E é um percurso próximo, assim, né, como é o nosso até Engenho d'Água. E a nossa intenção, o nosso sonho, o sonho do prefeito Fábio Gentil, é de que a gente viabilize isso o quanto antes, aproveitando que agora a gente tem a estação de trem, e que a gente até inaugure as duas coisas juntas. Então a gente já está batalhando isso, correndo atrás. Eu queria só perguntar um negócio aqui. Por exemplo, a gente vai até Engenho d'Água, mas Engenho d'Água teria a estrutura para receber essas pessoas que vão daqui pra lá? Esse projeto que a gente está buscando, a concepção dele é da mesma forma como foi feito em Luiz Carlos, lá em São Paulo. Luiz Carlos era uma cidade que tinha algum interesse histórico, né? Tinha um casario lá mal preservado e tudo mais, e esse projeto contemplou todo um restauro de casario, se fez praticamente uma cidade cenográfica para receber esse trem e os passageiros que chegam lá 3 vezes por dia, né? Então... Nesse caso, Engenho d'Água seria reestruturado ali para Engenho d'Água vai ser completamente repaginado, né? Aquela parte ali próximo da estação. Tem uma parte histórica realmente lá. E aí é que eu queria entrar. Aí para os jovens que estão nos ouvindo agora, e aí também aqui uma pessoa que pode nos conhecer, qual a importância de Engenho d'Água no contexto de Caxias para que a gente tenha uma Maria Fumaça até lá? Né? Vamos pontuar isso aqui. O que poderia ser explorado historicamente para lá? Historicamente, né? de Engenho d'Água. Porque assim, dá para explorar mais. O próprio nome, ele vem ali de uma tradição de engenho, né? Engenho d'Água. E lá gerava tanta renda há um tempo atrás. Nós já tivemos muitas fases, né, econômicas, Caxias. E gerava tanta renda que a gente tinha uma linha de trem perpendicular que ia de Engenho d'Água para dentro das terras para trazer a produção, né? E lá, recentemente, eu não sei se isso vem de uma outra família, mas a família Castelo tem ali a história que eu sei. Ela tem ali uma casa belíssima que é até alugada para a prefeitura, onde funciona uma escola. E essa casa que é uma casa de época, uma casa colonial bem preservada, né? Assim, que a gente pode aproveitar nesse contexto para ser mais um ponto turístico. Pode ser um museu ferroviário ali. A gente pode... Caxias tem muita coisa, muitas famílias que ainda têm muitas peças que topariam, né, doar peças históricas para que a gente fizesse não apenas um museu, mas vários, né?
Porque a gente tem ainda muita coisa para poderia contemplar guardar. também a culinária local, né? Muito que a zona rural é muito rica. Muito bem, aí. Augusto. Lá em Luiz Carlos, boa parte dessas casas restauradas, elas hoje funcionam restaurantes, até porque o trem chega lá com 3 vagões e tem o acesso por terra também para a pessoa ir. Quem quiser ir com sua família, vai. Então, a cidadezinha, que é uma vila, ela fica lotada de turista. Então, o que tem de ateliês que surgiram em função disso, de artesanato que surgiu em função disso. Então, movimentou toda a economia dessa vila, né? E a quantidade de restaurantes que surgiram lá também, né, com comidinhas típicas e tudo mais, é muito grande. E aí, a nossa intenção é isso também. Turistificar uma região, na verdade, passa por aí, né? Você começa a mexer com várias partes da economia, como a gente falou ainda há pouco, né? Você movimenta tudo, a gastronomia, os guias de turismo começam a trabalhar mais, o artesanato, a vendedora de doce, o vendedor de água de coco, lembrancinhas. O artesanato. Eu desconhecia um cidadão ali no Brejinho que faz carros de madeira. Rapaz, a coisa mais bela do mundo. Muito legal, muito legal. Coisa bela. Eu perguntei, por que o senhor não leva para a feirinha da gente? Não vou levar agora, porque eu não tenho como repor com tanta facilidade. Ele está construindo, está lá no Brejinho agora. Ao tempo que a gente está falando aqui, ele está fazendo o espaço dele lá. Vai ser uma oficina para construir o artesanato de qualidade, coisa boa, entendeu? Pois é, então, o turismo, ele dá margem para que as pessoas encontrem novas formas de renda, né? Ele pode passar a viver da arte que ele tanto gosta, né? E o pintor, ele começa... Eu agora fui na Rural Tour, miniatura ele faz. Representando Caxias na maior feira de turismo rural do país, né? Que acontece em Venda Nova do Imigrante. E é interessante a quantidade de artesanato. Tem uma senhora lá que ela faz umas telas pequenininhas, que ela já vem embalada no ponto do turista levar, porque normalmente você faz uma pintura de tela grande, né? Então ela já fez... agora imagina a quantidade de igreja que a gente tem para retratar, de cenas do Mirante da Balaiada, de cenas da Praça da Chapada, a gente pode transformar isso em telas pequenininhas. O Pedro, que trabalha com a pirografura. E tantos outros talentos também. Ele é só um exemplo. Só um exemplo. Eu já comprei obras dele já tem um quadro do Gonçalves Dias. Ele é muito bom, viu? Muito bom. Mirante, dentro do contexto aí da estação, vai ter um museu? A gente pode esperar um museu aí? A gente tem uma área para exposições, não é isso, Edmilson? Com o nome museu, eu não percebi. O nome museu no projeto eu não vi. Vai ter área cultural também. É uma área de exposições. Auditório de 375 lugares, área de exposição, mas um museu com essa Falaram forma. lá na concha acústica, vai ter algo fora também? Algo assim? Não, teria nessa revivificação dos espaços no entorno, teria um espaço para manifestações. Manifestações culturais. Isso, não sei se é uma concha acústica, mas é uma caixa enorme, né? O projeto do projeto arquitetônico, eu tive dando uma olhada, mas as plantas, que são dezenas, eu não pude abrir. Porque o projeto é de quem? O projeto é assinado por quem? É uma dupla de Minas Gerais. Foi cento e poucos mil reais o projeto que eles venceram. E pelo IFAM. Tudo é administrado diretamente pelo IFAM. Agora, voltando a falar de museu, o Instituto Histórico e Geográfico já trata hoje, do jeito que é a estação, como uma espécie de museu, né? Porque ali a gente encontra peças raras. Temos ali uma mesa também. Que pertenceu a Eugênio Barros, que já foi governador. E senador, né? Nós temos ali uma cadeira também que pertenceu a ele. Nós temos alguns quadros, ventilador. O Morse, código Morse, a tecla de código Morse. Isso, muitas pinturas. Isso vai nos inspirar a correr atrás de outras peças para estarem ali naquela área. Museu, né? Eu não vi o nome museu no projeto. Mas uma exposição. Uma exposição histórica. As funções de museu. E aí, naturalmente, como vai surgir um espaço para isso, naturalmente, muitas pessoas têm muias coisas antigas em casa que às vezes para ela talvez não tenha tanto significado. Mas que para a história, para o contexto histórico, o Instituto recebeu máquinas de escrever antigas, está lá. Então, é preciso... tudo exige uma variedade de trabalho de manutenção, de identificação. Claro. Então, que o Instituto não tem esse recurso para agora. Né? É preciso que mais caxienses se tornem
membros mantenedores do Instituto, recebem um diploma belíssimo, numa noite de gala belíssima, no dia 12 de dezembro. E incentiva na recuperação. Incentiva a própria cidade, eu pergunto pagando tão pouco. Eu pergunto essa questão do museu, eu sou um amante do antiquário, da coisa antiga, eu adoro. Eu comprei agora até uma vitrola para ouvir vinil, tudo. Inclusive meu amigo Fernando Santos, que é um colecionador de vinil, pode começar a me presentear, tá bom? Olha, tem um caxiense, Afonso Gomes, presidente da Academia de Letras em Brasília, chefe de gabinete de um desses deputados federais, Afonso Gomes daqui, prestar para aparecer alguém realmente com a coleção que ele tem. Conteúdo que ele tem. Né? Ele tem muitas coisas, desde máquinas fotográficas, sanfonas, tudo. Legal. Ele é um colecionador e mora numa chácara que é aberta para pesquisa, muito para visita. E aí eu pergunto essa questão do museu, porque eu sou um amante do antiquário, eu gosto de ver a história, por que esse copo é isso aqui? Como é que quem teve a ideia de a causa das coisas, né? Eu adoro ver lá no fundo como tudo iniciou. E eu queria eu quero passar isso para minha geração de filhos, meus filhos, né? Então eu busco. Outro dia eu fui no cartório do meu tio, segundo ofício, que hoje pertencia antes ao meu avô, Antônio Torres, e lá tem a máquina de escrever que era do meu avô, que passou para o meu tio. Só que ele hoje está no computador, porque tudo informatizou, né? Os cartórios informatizaram, não dá mais para usar a máquina. A máquina está lá, intacta, funcionando. Doa pro Memorial da Balaiada. Meu filho nunca tinha visto aquilo ali na vida. O que é isso aqui? Isso aqui é um computador antigo. É a impressora de antigamente. É um wireless. Tá entendendo? É legal, mas você faz esse resgate aí para os seus filhos, é interessante para eles verem. Eu quero uma pergunta agora aqui, eu estou do lado aqui do secretário adjunto de Turismo. Por que não colocar, por exemplo, para receber uma verba do Fundo dos Direitos Difusos também, o Centro de Cultura de Caxias? Olha, é o seguinte, na verdade, quando eu tomei conhecimento que havia esse projeto do IFAM, porque vamos provocar o IFAM eu fui até a Kátia Bogeia, que na ocasião era superintendente, com esse intuito, né? Porque a Secretaria Adjunta de Turismo na época funcionava lá no prédio da Secretaria de Cultura, que é belíssimo, né? É lindo demais. Então eu fui lá perguntar por que a gente não faz isso e tudo mais. Ela falou, olha, Fernando, para o Centro de Cultura a gente não tem nada pronto, né? Nenhum projeto, mas para a estação, a gente já tem esse projeto aqui que custa... o projeto já estava em andamento. O projeto estava pronto. Já estava feito. Esse projeto já tem 7 anos pronto. Essa é a vantagem, né, de você ter um projeto. Só que ele não tinha recurso. Ele estava pronto, já sabia que custava 7 milhões e tanto. Então, na verdade, eu acho que foi houve uma confluência de intenções, né? De muita gente pensando, e o projeto voltou a estar na moda. Pronto. Porque aí o desembargador Arthur a gente começou a reunir muito sobre isso, e um começou a pilhar o outro, né? E tinha pessoas em São Luís também, então ele voltou a estar na moda. Então a gente começou a criar uma confluência de falar para um, falar para outro, até que a coisa deu certo. O projeto ele foi pago pelo próprio IFAM? Foi. Ele faz uma licitação nacional, e os escritórios de arquitetura se habilitam. Mas um projeto ele não precisa ser pago pelo próprio IFAM. Eu estou te respondendo por conta agora do... Alguém particularmente pode mandar fazer um projeto, não pode? Nós agora podemos providenciar o projeto. Que legal. O projeto para o Centro de Cultura, só que o Fundo dos Direitos Difusos, esses fundos, geralmente, eles só contemplam obras que vão ter uma finalidade social. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que dar uma roupagem nesse projeto do Centro de Cultura para que ele tenha uma utilidade pública e não um abrigo para secretarias. Exato. Ele teria que mudar a finalidade dele. Para que a gente vá buscar recurso para que ali venha a ser um centro de cultura de fato. E tem um potencial gigantesco. Agora, recurso para isso tem sobrando. Sobrando. É isso que é essa questão. Eu vou só dar um exemplo aqui. O Ceará é o lugar que mais consegue recurso, principalmente para revitalização de água. E é o lugar mais seco do Brasil. E aí nós temos aqui um rio que o projeto não está nem pronto. Imagina isso aí.
Daí a importância de ter projetos prontos. Se a gente tiver de tomar vergonha em referência ao Ceará, eu estava lá quando foi feito o Pacto pela Cooperação. Participei das discussões. Eu era técnico de alto nível do Banco do Nordeste e eles, primeiras coisas que fizeram foi: não vamos brigar politicamente, nada. Então, vamos esquecer todas as ideologias de diferenças políticas. Vamos olhar o nosso Ceará, que tem uma bomba atômica permanente que é a seca, né? Então, o que aconteceu? Fizeram para a cooperação, inclusive eu trouxe depois ele, até a Imperatriz, para ele também fazer um projeto para poder colocar a Imperatriz no rumo do futuro, que as maiores cidades já estavam em 1980 pensando no ano 2020. A Imperatriz não se sabia nem o dia seguinte. Quer dizer, o planejamento estratégico, uma arma criada pelos militares, uma arma administrativa, com o nome de Umbrella Plan, o plano guarda-chuva, um prefeito lá disse: não, isso é frescura de intelectual. Que é isso, rapaz? Planejamento é outra coisa, rapaz. É uma coisa de ordem prática. Ver as forças, ver os obstáculos. Tudo com planejamento funciona. Funciona. Né? Então, o que ocorreu? O Ceará tornou-se o segundo maior destino turístico do Brasil. E outra, o Ceará, se eu convidasse algum de vocês aqui, ou todos vocês, e dissesse: rapaz, vamos plantar flor no Ceará, vocês iam dizer: tá louco, o senhor ficou maluco. Lá não tem água nem para beber. Como teve um problema na época no Canal do Trabalhador, eu estava lá, que com as pressas Fortaleza precisou ser injetada o canal. Então, veja o que acontece. Ceará é hoje o maior exportador de rosas do Brasil e o segundo maior exportador de flores. Eu próprio estive no Distrito Irrigado Jaguaribe, Apudi, lá em Limoeiro do Norte. Você vê bem aqui o solo crestado, seco, rachando, e bem aqui com o gotejamento, as maiores, mais verdes, mais belas alfafas, os mais vermelhos e grandes tomates e tudo mais. Como acontece em Israel, né? Israel. É um Israel, grande 60% do Israel é deserto. O maior exemplo de tudo é o Japão. 300 mil quilômetros quadrados, do tamanho do Maranhão, 6.852 ilhas, ou seja, não tem continuidade territorial. Um lugar onde 80% do território não presta para plantar nem para construir. Todo dia tem terremoto, maremoto e vulcão ativo. Como é que este país é o terceiro maior do mundo? Aquele pedaço de terra imprestável, rapaz. E nós aqui, planejamento, estudo, decência, respeito às tradições, respeito aos mais velhos, aos pais, temor à espiritualidade. O planejamento bem feito, ele tanto constrói como destrói. Se for para destruir, ele também destrói. É competente. As guerras. É competente, exatamente. É competente dessa maneira, exatamente. A APR, Administração por Resultado. Não importa se é por mal ou por bem. Exatamente. O resultado está lá. Guto, voltando para o nosso complexo ferroviário, existe uma frente parlamentar de resgate da memória ferroviária nacional, né? Que legal. E o Ministério do Turismo, ele incentiva bastante para que, onde você tem essa possibilidade, como Caxias, no caso, possa ter um trecho de trem funcionando, né? E é disso que a gente vai correr atrás. Eu assisti recentemente aqui em Caxias, foi realizado um seminário pela Confederação Nacional dos Municípios. E foi colocada exatamente essa questão aí, porque me parece que a própria companhia, a Refes ou a Transnordestina, ela pode fazer uma contribuição ao município, que me parece que não existe essa contribuição, pelo fato dela passar dentro do município. Como a Vale do Rio Doce e você precisa ir buscar. Né? Mas, na verdade, assim, normalmente, infelizmente, né, essa disposição, essa disponibilidade, ela não parte gratuitamente. Não. Uma empresa dessa ela precisa ser estimulada, como foi a Vale do Rio Doce. Na verdade, foi por livre e espontânea pressão que a Vale do Rio Doce destinou alguns vagões para transporte passageiro. Foi uma guerra na época. Eu vou só dar um exemplo aqui. Muito grande. Mas vamos tentar também, né? Eu vou só dar um exemplo aqui do que ocorreu recentemente. Mas a gente vai fazer por outras vias, né? Porque, na verdade, existe a linha de trem, existe a possibilidade de fazer a Maria Fumaça com os 3 vagões e tal. Mas não custa nada a Transnordestina doar uma Maria Fumaça. Vou só dar um exemplo. Como, inclusive, reparação de danos. Vou só dar um exemplo. Anteontem, um vagão descarrilou, bem aqui, perto dos caldeirões. Ele pode derramar combustível, causar incêndio. Lá no próprio engenho d'água, um dia desses, descarrilou também e derramou não sei quantos mil de gasolina ou foi de óleo. Um absurdo.
prejuízo para a natureza. Claro. Isso eu acho que deve estar até em trânsito. Isso deve ter sido documentado em algum momento. Está até na justiça, porque a Secretaria de Meio Ambiente está por dentro dessa situação toda e está ainda atrás. Entendi. É isso que eu estou querendo colocar, porque o município ele tem como ir atrás e buscar uma contrapartida. Na verdade, é importante demais. Na verdade, não é só o município. Na verdade, todos os municípios por onde passa essa linha de trem, de São Luís até, no caso, até Fortaleza. Aí, né? Porque essa linha de trem hoje ela se estende até Fortaleza, lá, né? O porto de Pecém, né? Então, é uma outra utilidade, dar um transporte de passageiros mais perene ao longo Já que estamos pensando na Maria Fumaça, que tal vocês doarem aí uma? Agora, a nossa luta agora, que está bem perto de ser realizado, né, é de ter uma locomotiva com 3 vagões, cumprindo essa função turística, né? Que como uma locomotiva ela é bem lentinha também, ela não, ela vai bem devagarzinho, então é para cumprir essa função turística daqui até Engenho d'Água, entendeu? A Maria lenha queimando o braço. Soltando lenha queimando o braço. A Maria Fumaça esteticamente para questão mais charmoso, muito mais charmoso. Toda pretinha, muito mais charmoso, né? Eu queria lembrar uma coisa que Julimar falou aqui e dizer em reparo à história e à verdade e à personagem que está aqui presente quando você falou sobre conhecer mais Caxias, os nossos jovens estudantes, isso, aquilo, outro. Julimar, o Guto já teve essa ideia aqui quando soube da palestra que a gente fez no Instituto Histórico em julho do ano passado. Isso. Ele nos levou, até parece-me com intenção, por provocação do senhor prefeito, até a Secretaria de Educação, que com seus muitos afazeres, eu até brinquei que era o Plano Paz, Plano de Aproveitamento de Edmilson Santos. Pronto! Para poder sair por aí instigando com essa energia, com esse orgulho, esse calor, esse amor. E também, claro, com a racionalidade, mostrando para coisas. E dentro dessa linha, 2 coisas nesse ano convém ressaltar acerca de personagens de Caxias que estão repercutindo em outros pontos do país. Este ano, o Birajara Fidalgo, que você começou mencionando, e eu também pontuei rapidamente, Birajara Fidalgo, que é o caxiense, que é o maior dramaturgo negro do Brasil, homenageado pelo governo federal, com o Ano Birajara Fidalgo da Cultura, em 2016. O Caxias não tomou conhecimento disso, o Maranhão não tomou conhecimento disso. Ninguém soube que diabo é Ano Birajara Fidalgo da Cultura. Quem foi o Birajara Fidalgo? Caxiense, o pioneiro no teatro profissional negro no Brasil, entre outras coisas. Tem uma filha, Sabrina, única filha, formada em cinema na Alemanha, que me mandou algumas cópias dos trabalhos dela. Todos os trabalhos do Birajara Fidalgo estão inéditos. Foram encenados. A mãe é viva? Hein? A mãe é viva. Dona Aldenora, lá em São João do Soto, né? Que eu a descobri em fevereiro do ano seguinte ao ano das eleições. Saiu a Luísa Rocha, entrou a atual. A Josa. Isso foi no fevereiro que nós descobrimos. E tem ainda a irmã Cristina, que é Tina Estilos, que era cantora e compositora também. Todo mundo envolvido com a arte. Com ela, com Dona Aldenora, o rapaz chamado Cata Real foi designado cinegrafista para filmar a entrevista que eu fiz. Nunca me entregou o DVD, que era para eu degravar e tudo. Ela conta o porquê que o Birajara Fidalgo se transformou em dramaturgo. Os primeiros influxos ela recebeu, ela trabalhava numa casa de família, numa fazenda, e as filhas do dono do casal iam para as férias e representavam as mesmas encenações de teatrinho que aprendiam na escola. E botavam ela também. Ela fazia parte, também mocinha, e aí isso internalizou-se nela e passou para o filho. Perfeito. E o filho, numa das vezes, fez aquilo que eu muitas das vezes fiz. Ele morava no bairro, lá depois da Ponte de Cimento, aqui para o centro, e no retorno pegou carona um carro, um desses de carroceria. E na hora de parar, quando chegou perto de casa, em vez de ele pedir para o cara parar, ele fez o que eu já fiz. Eu recordo disso à perfeição. Você pega, bota as mãos no coisa e dá um revés 3 e cai em pé no chão. Ou de bunda no chão também. Ele caiu de uma maneira desajeitada, não disse nada, morreu disso.
antes de completar os 40 anos, lá no Rio de Janeiro, com a mão colada à mão da mãe, mas as peças deles foram encenadas, muitas, no Rio de Janeiro, reconhecido, e sobretudo em São Paulo, Rio, Distrito Federal e Salvador. Você encontra o nome dele na internet com profusão nesses 4 estados, com homenagem. Só o Maranhão não faz isso. Agora, este ano, outro estado, diferente do circuito desses 4, Minas Gerais, toma a decisão de publicar a obra completa de Ubirajara Fidalgo. Caxias podia ter tomado essa providência de publicar a SEMEC, pelo menos um. A SEMEC homenageou o Ubirajara. Né? Aí, por essa insistência minha no nome dele, a secretária Ana Célia Damasceno, minha companheira de Rotary, que me deu o título de honra de sócio honorário do Rotary Caxias, quando ela foi presidente do Rotary Clube local, ela me pediu para a gente, em conjunto, pensar isso, e a gente municiou de um bocado de coisa, e eu vim para fazer a palestra de encerramento lá, na presença do pai, da mãe do falecido. E da irmã, né? E da irmã, a Tina. Então, essa é uma coisa que está acontecendo hoje, de um caxiense de um outro estado se ocupando de coisas que cabia a nós estarmos ocupados também dela. Sermos o primeiro a dizer, a mãe, a pátria mãe, a terra mãe de Ubirajara Fidalgo publicou o primeiro livro. Daqui a 200 anos, 100 anos, alguém vai dizer, o primeiro livro de Ubirajara Fidalgo foi publicado aonde? Em Minas Gerais, não foi na terra dele. Nem no estado, nem no município. Foi exatamente isso, né, Edmilson Sanches, quando a gente conversou ano passado sobre isso, que eu tentava instigar. O que é? As nossas crianças, os nossos jovens, não estão tendo as referências. Essas referências, né? E eu até cheguei a falar com o pessoal da Academia Caxiense de Letra, no sentido de incentivá-los, de tentar dar um empurrãozinho e até me comprometendo em ajudar, no sentido de a gente lançar, que seja mensalmente, não sei, uma cartilhazinha sobre algum desses. Olha, tanto conteúdo que a gente falou hoje aqui, de nomes ilustres, né? Fora o contexto histórico estadual, que a gente tem também bastante, como governadores que saíram daqui, né? Senadores, tá entendendo? Que a gente nem tocou no assunto. Tem inúmeros conteúdos. Você já imaginou uma cartilhinha dizendo que foi um caxiense que fez a lei de proteção ao menor trabalhador, à mulher trabalhadora, a FUNAI foi uma inspiração de um caxiense, os doentes mentais, as primeiras leis de proteção aos doentes mentais partiu. Aí você faz uma cartilhinha, historinha em quadrinho, ou algo bem pequeno, 8 páginas, alguma coisa. Uma coisa sucinta, para que bem passe uma mensagem rápida. E a minha sugestão, dizendo, foi um caxiense. E a minha sugestão, ela vai até um pouco mais além do que a questão didática da escola, mas vai também para a parte turística e cultural. Sim, claro. Que essas cartilhas, elas estejam inseridas nos hotéis, nas praças, com uma banquinha ali com as cartilhas. Quem passar pode pegar, é gratuito. Exato. Que a gente propaga isso aí para o mundo inteiro. Quem estiver visitando a cidade vai levar. Do orgulho caxiense, a prefeitura pega e olha, um livro que eu tenho, por sinal, que eu acho excelente. E eu estou aqui, garoto propaganda do livro do Edmilson, porque ele vai lançar uma nova tiragem agora, em março, né? Enriquecido. E essa ideia é bem legal. Os caxienses de Brasília se reuniram para me levar a Brasília, passar uma semana falando em universidades, instituições, sobre a importância de Caxias para o país, para poder dizer. Muito bom. Está lá aquele grupo de pessoas muito bonitas, caxienses, que são apaixonados por sua cidade, né? E a outra coisa que eu queria dizer aqui, em 2019, se completaram exatamente 200 anos, foi em 1819, que 2 grandes cientistas de referência e respeito mundial, que é o Spix e Március, né? Johann Spix e Carlos von Március, eles estiveram em Caxias depois de perdido, quase morrendo. O outro estava doente, já pronto para embarcar, já nas últimas, uma tempestade enorme, não sabiam nem mais onde estava. Um zoólogo, outro botânico, e encontrou um deles, eu conto aqui no livro, um deles encontra uma pessoa e, na linguagem mundial do gesto, ele termina apontando um lugar aqui que era Caxias, que era Tchan, na época, era uma das maiores cidades do mundo, aliás, do Brasil, pelo menos.
e essa pessoa é atendida em Caxias. Naquela época, eu calculei a data, eu digo isso no meu texto, em provavelmente de 16 de maio de 1919, de 1819, o dia que ele chegou aqui. Ele foi atendido em inglês por um médico, em inglês, em Caxias. E ele conta mais o que ele via do alto do prédio onde ele estava, né, o comércio, a efervescência. Ele conta no livro dele? Viagem pelo Brasil, que são 2 volumes, muito, como acontece com livros franceses e alemães, livro para ler, é letra muita, viu? Então, eu tenho as edições, várias edições dele, inclusive criticadas e comentadas, e quando foi no ano passado, eu tentei para que Caxias observasse e absorvesse esse aspecto de Caxias estando presente no livro que mundialmente, para todo e qualquer estudante que estude biologia, botânica, zoologia, essas áreas conexas, é obrigado a compulsar o livro de Spix e Márcios. E Caxias está lá. É uma rara cidade em que é detalhado em várias páginas. O cara fala de exportação, dá dados, números e tudo. Fala do Rio Itapecuru detalhadamente. Eles são pesquisadores da época, né? Que orgulho que eu tenho de ser caxiense, viu? Da gema, viu? Meus amigos, a gente já extrapolou muito o nosso horário, tá? Já passamos aí quase que 1 hora já extrapolando. Mas é porque assim... Mas valeu muito. Quando a conversa rende, o assunto é gostoso da gente debater, a gente até perde a noção do tempo, não é verdade? E eu queria agradecer muito a presença aqui do nosso secretário de Turismo, Fernando Santos. Daria outra discussão. O tempo não... O tempo também pertence a Caxias, o tempo. Verdade. Meu amigo Fernando, obrigado pela sua companhia, pelo bate-papo aqui gostoso. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, conversando, trocando ideias sobre essa cidade maravilhosa. Muito bom. Meu amigo Edmilson Sanches, mais uma vez agradeço a sua presença aqui. Sempre fico muito lisonjeado quando a gente conversa, porque, como bem disse o Julimar bem no início, oxigena o cérebro da gente com conhecimento, com conteúdo, sobretudo da nossa cidade. Eu fico muito feliz em saber que existem pessoas como você, como nosso amigo Rodrigo Baiman, como o doutor Arthur Armada Lima, como toda a equipe ali da Academia Caxiense de Letras, que fazem esse, não vou dizer um resgate, mas que faz essa permanência, né? Heróis da resistência. Né? Pronto, falou Promove tudo. Essa efervescência são cultural. Os guardiões, né? da memória de Caxias. Pronto, né? falou tudo, João. Os guardiões da memória. Guarda essa memória da nossa história e que a gente tem um prazer, satisfação de estar gravando essa entrevista aqui para guardar aí pro resto da posteridade. Da vida, né? Com todo esse conhecimento que vocês têm sobre Caxias e sobre o Estado. Agradeço ao Guto, que é conterrâneo de Caxias, colega de jornalismo e amigo de sempre. E também faço uma referência e uma reverência à memória de velhos, antigos radialistas, que eu os conheci quando na minoridade. Aos 13 anos eu passei no concurso, fui para o Banco Brasil. E de lá fui convidado. Mas Edmilson, o primeiro trabalho do Edmilson não foi no banco, não. Foi vendendo alface, cebola e folha. Lá onde é a prefeitura hoje. A prefeitura hoje, naquela porta lá, numa esquina era o seu Nestor, do outro lado tinha o Raimundo Nonato Saraiva de Carvalho, o Nonato Babá. Vendia cheiro verde. E eu tive prazer de o Manel Rodrigues Neto e a filha do seu Nonato, a Julieta, que mora em Teresina, casal. Me convidaram para almoçar lá e foi um show de lembranças de Caxias, esse orgulho que essa cidade tem e que alguns Caxias têm dela. Com 13 anos, com 13 anos eu passei e com 17 eu passei em 3 concursos federais, foi aí que eu fui para fora da minha cidade, mas fui lá no Sinésio Santo antes e comprei tudo quanto era foto de Caxias, meu amigo Sinésio, fui colega de Sinezinho, fomos lutadores de karatê juntos, estudamos junto no Colégio São José. E levei, e está até hoje lá, inclusive na época começavam as fotos colorizadas, né? Então eu agradeço muito as referências elogiosas do Augusto e gostaria de, nem repetir com o Mário Quintana, obrigado pelos elogios, mas me dê minha parte em dinheiro, se faz mal, né? Mas queria lembrar as memórias de radialistas antigos, como Luiz Abdoral, que está aí, Vivinho da Silva, leve lembrança nossas e sempre carinhoso conosco no Facebook, está sempre aplaudindo as memórias de Caxias que a gente coloca no Facebook. Meu Facebook tem mais book do que Face. Lá não tem rosto, não face, cara, não. É coisa para ler, é book, é texto grande. E também Roberto Nunes, que faleceu, foi para
São Luís e foi um grande radialista esportivo. Lembro também e aqui, J. Rodrigues. Eu fiz a carteira de radialistas na época, era o Antônio Bezerra Araújo, o diretor, e era ali, pertinho do Senado, perto do Banco do Brasil. E lembrando a memória, e Walter Cardoso tinha um vozeirão. Eu tinha 3 programas na Rádio Miarim. Era o Voz do Estudante, Musical Miarim e a programação de encerramento antes da Hora do Brasil. Porque se você quisesse ter algo mais além da Voz do Brasil, a outros programas, você era obrigado a retransmitir a Voz do Brasil. Então, se você não queria, tinha que encerrar às 7 horas, me parece. Aí eu era quem encerrava com um musical mais gostoso, próprio para dormir, música para dormir e tal e coisa. Então, mas aí apagava as luzes da cidade, né? Não era, já era um pouco mais moderno. Mas ainda era com o cara lá dizendo a música e fazendo a sonoplastia. Legal, sonoplasta. Sonoplasta, o Antônio, eu tenho uma foto dele ainda. Enfim, e também recebia as moças, né, desavisadas, que achavam que aquela voz bonita e aquela inteligência toda representava um alto, louro, dos olhos azuis e rico, e não era, né? Mas aí já tinham feito a imagem e caíam na mesma maneira. Mas, enfim, com essa lembrança gostosa que o rádio propicia, essa liberdade, essa resiliência que às vezes a televisão não tem, né, é que a gente fica muito alegre, muito animado. O papo é gostoso, não só pelo conteúdo, mas também pela presença. E estar presente aqui com todos vocês, outros 5, né? Então é muito gostoso. Saio daqui feliz e espero que a nossa cidade continue atingindo graus gradualmente mais elevados de qualidade de vida, de fortaleza em sua história, em sua cultura e no orgulho incontido de a gente ser caxiense. Que merece, né? Muito bem. Muito Obrigado. bom. Obrigado mais uma vez, Edmilson. Caio Mota. Eu estou encantado hoje aqui, fico muito feliz de poder ter estado aqui hoje para aprender e poder absorver todo esse conhecimento. Caio Mota hoje estava uma esponja, só aqui observando e absorvendo. Eu sou um apaixonado por Caxias, eu sou um apaixonado por leitura. O Augusto é um dos que conhece a minha mãe, que também é escritora, que me incentiva bastante e que me deu vários livros. E eu sou um apaixonado por leitura. Eu estou muito feliz de todo o conhecimento daqui hoje. Fica aqui novamente, Edmilson, tanto o convite para o Melhor da Noite, quanto a oportunidade de ter outra conversa com vocês também. Augusto, quando for conversar... para fazer o que o Augusto já fez. Nossa tia rica, hein? Sair daqui só terça-feira. Pronto, dá tempo. Augusto, quando você for conversar com ele, me avisa, viu? Que eu também quero ir conversar. Você tem hoje? Qual é o seu dia do programa? Não, o programa é gravado. Um dia que você tiver tempo, a gente grava. Nem se preocupe. Vai lá depois. Julimar Silva. Mas é isso aí. A gente agradece aqui o Edmilson Santos, o secretário adjunto de Turismo, Fernando Santos. E só reforçando que a gente precisa conhecer mais a nossa história, né? Quando a gente valoriza a nossa história, todo o resto é consequência, né? A gente valoriza o restante, né? Então... Obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Valeu. Muito bem, agradecendo a você de casa aí pelo seu carinho, pela paciência também, tá? Até agora nos ouvindo aí. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia nesse sábado. Convido você para um novo encontro sábado, a partir do 12:30 aqui nas ondas sonoras da Rádio Guanaré FM 105,9 e a você de casa também que nos acompanhou aí pela TV Guanaré, canal digital 10.1. O nosso muito obrigado. Até o próximo sábado com mais uma edição do Contraponto. Até lá. Valeu.